Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o professor Vladimir, o professor Nakano, em nome do qual eu cumprimento todos os professores aqui presentes. É realmente um privilégio poder falar dessa proposta aqui nessa escola, né, que nos formou há muito tempo. Eu queria dizer, antes de entrar no tema, que a nossa proposta ela é baseada nos princípios que o Eurico já colocou, baseada na visão de sistema que já foi colocada. Queria dizer duas coisas que são importantes. Primeiro, que essa proposta é uma proposta construída de consenso. Muito debate, muita discussão e a busca sempre do consenso. Porque qualquer reforma tributária ela tem que buscar o consenso, porque ela precisa ser aprovada pela sociedade. Portanto, o consenso é fundamental. E nós temos aqui um início bom para discutir, né, já que temos formações bastante diferenciadas. A segunda questão é dizer que nós estamos, de certa forma, pensando o sistema como um todo. Tributar o fluxo do consumo, tributar o fluxo da renda e tributar a propriedade. É claro que nós avançamos bastante mais na área de tributação sobre o consumo. A tributação sobre a renda, sobre a propriedade, sobre folha, regimes simplificados, nós estamos dando linhas gerais, né? Mas por onde a gente imagina caminhar e trilhar ao longo desse ano, inclusive no debate político com os presidenciáveis. Todos vocês acompanham, estão vendo, teremos uma eleição, e o nosso grande desejo é trazer racionalidade para esse debate, discutir em cima de questões objetivas, compreensivas, para que toda a sociedade possa efetivamente participar e fazer uma escolha de um programa de reforma para os próximos anos. Eu acabei não trazendo o controle, o poder. O Eurico me deu a voz, mas não deu o poder. É um problema. Você vê como são as coisas. É o consenso, mas peronomúltiplo, né? Sempre tem alguma... Bem, na área da tributação sobre o consumo, é bastante conhecido, já foi bastante debatido, quais são as distorções do modelo que nós estamos vivendo. Então, fundamentalmente, a fragmentação das bases de incidência, nós temos 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, incidindo sobre pedaços da base do consumo da população brasileira. Temos uma infinidade de incentivos fiscais, regimes especiais e alíquotas efetivas. A tal ponto que, efetivamente, ninguém sabe quanto é que paga de imposto quando você compra qualquer coisa no mercado. Isso é tão risível, né, que se fez uma lei dizendo é obrigado a colocar qual é o valor da alíquota, né? E foi demonstrado, Panzarini fez uma blog, né, demonstrou que banana paga mais imposto do que cerveja. Ou seja, é uma loucura, ninguém sabe mesmo. A tributação que nós temos do ICMS, principalmente, é feita na origem, que dá base para toda a guerra fiscal, que ao longo de décadas praticamente acabou com a arrecadação do ICMS neste país. E esse modelo, então, tem um monte de impacto negativo. Organização ineficiente da produção, elevado custo de compliance e de administração do lado do Estado, alta litigiosidade e tensões federativas. Ou seja, está tudo de ruim, né? Mas como é que a gente avança nisso? A nossa proposta, nesse sentido, não tem nada de inovador. Nós estamos propondo aquele negócio chamado by the book. Pega o livro e põe. Ou seja, estamos propondo um IVA que é o que tem no mundo inteiro. Os países que fizeram reformas mais recentes adotaram o IVA, que é um imposto sobre valor adicionado, que incide em todos os elos da cadeia e que, objetivamente, quem paga o tributo é o consumidor final. Ponto. Então, não tem nenhuma invenção, não tem nenhuma novidade nisso. Então, a proposta é juntar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS num imposto chamado IBS. Agora, o que tem de novidade? Novidade é a transição. Primeiro, nós estamos propondo que essa mudança se faça ao longo de 10 anos.
Então, nesse sentido, é uma novidade. A gente está propondo que se cria o IBS com uma alíquota pequena, vou mostrar o gráfico logo à frente, uma alíquota pequena, que vai crescendo ao longo do tempo, enquanto as alíquotas dos impostos atuais vão diminuindo de forma a manter a arrecadação proporcional, e ao fim de 10 anos, o sistema velho desaparece e teremos um novo. O Márcio disse uma vez que isso seria a URV da reforma tributária. Nós achamos meio pretensioso, mas vocês podem falar que eu não acho ruim, não. Isso seria complementado por um imposto seletivo específico, né, sobre bens que se queira, de alguma maneira, reduzir o consumo. Fundamentalmente, fumo, bebida, etc. Então, IVA e imposto seletivo. Como é que se dá a transição? A transição, esse gráfico mostra isso com clareza. Nós temos aqui o IBS, se eu conseguir acertar o laser, não consegui, ou ele não funciona. Mas essa linha vermelha, né, forte, subindo ao longo do segundo ano em diante, e todas as outras linhas descendo de tal forma que, no 10º ano, os impostos velhos desaparecem e o imposto novo, então, entra em toda a sua plenitude. Quais são as características? É importante, embora seja um IVA clássico, nós temos algumas características que são marcantes e que eu acho que é relevante a gente trazer para o debate. A primeira é que nós teremos uma incidência não cumulativa sobre bens e serviços. Ou seja, cobrou o elo seguinte da cadeia, pega o crédito e aproveita, e assim sucessivamente, da maneira que não haja cumulatividade. Que a gente desonere efetivamente as exportações, que dê crédito integral e imediato para os investimentos, que desapareça a discussão sobre aquilo que dá crédito e daquilo que não dá crédito. Todo bem que foi comprado, utilizado no sistema, dá crédito. Ponto. Crédito chamado crédito financeiro. Ressarcimento tempestivo dos créditos. Aliás, isso é o que permite efetivamente desonerar a exportação e não onerar o investimento pela não devolução dos créditos acumulados. Empresas exportadoras, empresas que fazem grandes investimentos iniciais ou aumentam o estoque, de qualquer maneira terão crédito, acumula crédito, porque entrou mais mercadoria, mais bem, mais serviço do que estão saindo naquele período de tempo. Ele acumula. E esse acúmulo de crédito é o terror de qualquer empresário, é o terror de qualquer área de compliance, de qualquer área de relações institucionais, para explicar para o investidor que ele tem um crédito, aquilo ali é um direito, está no ativo, mas está lá um monte de tempo e não vai receber, que ninguém sabe quando é que recebe. Então, ressarcimento tempestivo dos créditos. E incidência sobre o preço líquido de tributo, acabar essa história de fazer tributo, incidir em cima de tributo, que funcionou muito bem, escondeu a alíquota efetiva, até agora o judiciário jogar por terra e, portanto, tem que ser agora efetivamente sobre o valor líquido de tributo. E uma arrecadação unificada e distribuição automática da receita entre os entes federados. Isso aqui também é uma grande novidade que eu vou falar mais à frente. Bom, ainda dentro das características, algumas coisas que para nós são princípios. E é claro que esses princípios têm que ser debatidos e ele tem que ser aceito pela sociedade e em algum momento pode ter alguma variação na hora da onça beber água lá no Congresso. A primeira coisa é alíquota única. Ou seja, acabar com essa história de se ter uma alíquota de energia elétrica de 30%, telefonia de 19%, 20%, 25%, dependendo de cada estado, a redução de alíquota para remédio, aumento de alíquota para aquilo, aumento, diminuindo. Ou seja, hoje é uma balbúrdia a questão da alíquota. Proposta nossa, alíquota única. Por que alíquota única? Porque nós estamos discutindo a tributação do consumo. Não tem um consumo mais importante. Por que consumir um terno, uma gravata é mais ou menos importante do que ir ao teatro? É igual. Consumo é consumo. Se nós vamos tributar o consumo, tem que ser tributado de maneira uniforme, alíquota única. Isso reduz a complexidade, permite que nós não tenhamos essa discussão toda, se tal produto é serviço, se é direito, se é bem. As fronteiras estão se desaparecendo. A economia moderna está desaparecendo com essas fronteiras. O que separa o serviço do direito, do bem? Não dá para saber mais isso, não. Já não se sabia. Daqui para frente, menos ainda.
Portanto, se você tem uma alíquota única, você não tem a discussão. Acabou a discussão. E lembrando sempre que redução da alíquota de qualquer setor implica em alíquota mais elevada para os outros, desde que você queira manter uma carga compatível e padrão. Os regimes especiais, em princípio, a gente gostaria que não tivesse, mas nós estamos tão acostumados com regimes especiais que alguns necessariamente vão se manter. Então, regime especial para a tributação do fumo, tributação de cerveja, bens commodities que têm um preço de venda mais ou menos determinado. Então, veículos que têm sistemas específicos de administração tributária. Mas o objetivo é que tenha o mínimo de regime especial possível e que tenha uma alíquota uniforme para fortalecer a transparência. Retirar do sistema tributário a discussão das extrafiscalidade. Porque nós temos uma tendência de colocar aspectos de política pública que às vezes são meritórias, outras não, umas mais, outras menos, mas enfiar no sistema tributário a política pública, para incentivar isso, reduzir o consumo daquilo, aumentar aquilo outro. Isso traz uma complexidade brutal para o sistema. Se nós conseguíssemos retirar do sistema tributário toda a discussão de extrafiscalidade, isso em todos os impostos, no imposto sobre consumo, onde tem mais, no imposto sobre renda também tem. Se a gente conseguisse tirar essa questão da extrafiscalidade de questões sociais, cesta básica, que é uma briga política para comprar, regionais, Zona Franca de Manaus, setoriais, enfim, se a gente conseguisse retirar toda essa fiscalidade, o sistema seria muito mais simples e nós poderíamos transladar essas políticas para o lado correto, que é o lado da despesa. Ou seja, você precisa discutir no orçamento a despesa que você quer fazer com aquela política pública, de tal forma que todo mundo tenha clareza quanto que está pagando e como é que está usando o recurso do lado do orçamento. Então, essa é uma proposta ousada, porque nós temos uma tradição de buscar a redução de determinados tipos de tributos sobre o consumo. Do nosso ponto de vista, é muito mais inteligente, muito mais distribuidor de renda, cobrar o imposto sobre a cesta básica e devolver o dinheiro para as pessoas de baixa renda, do que fazer distribuição de dinheiro para a classe média e média alta, reduzindo a cesta básica. Próximo. Bom, a segunda questão importante, novidadeira dessa proposta, que é a primeira, a questão da transição em 10 anos, é a separação que nós estamos fazendo na proposta entre a mudança do tributo para as empresas e para a sociedade, do impacto que essa mudança terá sobre a questão federativa, sobre a distribuição dos tributos entre Estado, União e município. Então, isso é uma novidade, porque todas as reformas que nós acompanhamos ao longo das últimas décadas, elas empacaram por diversas razões, mas a principal razão dela sempre foi, quando você muda o sistema tributário, alguns estados perdem a arrecadação, outros ganham a arrecadação. Uns perdem no curto prazo e ganham no longo prazo, outros perdem no curto e ganham, perdem no longo e ganham no curto, e todos querem a sua indenização, no curto e no longo prazo. E a viúva, chamada União, não consegue pagar esse negócio. Então, todas as reformas fracassaram por conta da discussão do tamanho do fundo de incentivo, do tamanho do fundo e da duração dele. Essa proposta nossa, ela muda essa questão. Ela separa. E por que ela separa? Separa porque a distribuição da receita, que será arrecadada de forma unificada, né? Uma arrecadação única, ela será distribuída automaticamente e, num primeiro momento, respeitando a proporção do quanto cada estado e cada município está recebendo hoje. E isso se mantém durante 20 anos. E, ao longo do tempo, ela vai mudando, vai migrando para que o recurso seja distribuído para os estados e para os municípios de acordo com o destino, de acordo com o consumo
que cada ente federativo, estado ou município teve. Então, essa é uma pedra de toque fundamental que essa proposta traz. Separa a mudança para estados e municípios da mudança para a sociedade e para as empresas. Inclusive no tempo. A primeira transição nós estamos falando de 10 anos e essa nós estamos falando em 50 anos. 20 anos numa primeira montagem, mantendo a distribuição proporcional de hoje, mudando apenas a parte do aumento real de arrecadação, e depois, do 20º ano em diante, você tem uma transição suave, e até 50 anos, eu espero estar aqui para ver o resultado disso, né? Eu acho que vai ser, o Holland não está acreditando, mas olha. Então, daqui a 50 anos, nós teremos uma situação mudando a tributação e a distribuição integralmente para o destino. Bom, aqui eu já falei, eu estou pulando aqui rapidamente. A terceira questão importante é a formação das alíquotas. Como nós estamos propondo que seja um imposto compartilhado entre União, Estado e município, estamos propondo que se junte PIS, COFINS, que é federal, ICMS estadual e ISS, que é municipal, juntando tudo isso num único tributo. Queremos que para a sociedade e para as empresas apareça apenas a alíquota final, e única, inclusive, mas essa alíquota ela terá um composto, ela será composta das alíquotas singulares da União, do Estado e do município. E essas alíquotas federais, estaduais e municipais correspondem às atuais destinações que nós temos hoje do PIS, COFINS e do IPI, e estaduais do ICMS, municipais do ISS. Essa é uma questão assim, bastante relevante nesse modelo. Inclusive, lateralmente, esse modelo resolve um dos pequenos problemas, ajuda a resolver um dos problemas da rigidez orçamentária que o Fernando Rezende falou aqui em nosso último encontro. Nós temos rigidez da receita destinada para a educação, para isso, para aquilo outro. Toda vez que você quer mudar alguma coisa, você tem que aumentar a arrecadação 2 vezes para usar uma parte para a educação ou uma parte para a saúde, porque está tudo amarrado. A proposta nossa é que a gente tenha uma configuração da alíquota onde cada pedaço da alíquota tenha a sua destinação, que é a que tem hoje. Então, uma parte da alíquota, 2%, é para a educação, tantos por cento é da saúde. E uma alíquota parcela livre. De tal forma que, se a União, o Estado ou o município quiser alterar a sua alíquota na sua parcela livre ou criar um programa novo, ele pode ir lá e criar e aumentar apenas a parte livre. E mantém a alíquota efetiva da saúde, da educação, que ele já tinha obrigação de cumprir. Essa tabela mostra exatamente isso. Eu vou mostrar a tabela aqui, vocês não vão enxergar os números, mas eu estou aqui só chamando a atenção, porque tendo a tabela, vai estar no texto, e leiam, e não percam. Na próxima aula, nós vamos tomar... desculpa, eu esqueci aqui, misturei aqui as estações. Mas vocês podem ler, né? Vai estar no texto. E é muito interessante observar isso. Quer dizer, a parcela da alíquota gerenciável pela União, ela tem uma parcela livre, uma parcela que é da Seguridade, do FAT, do BNDES, fundos regionais, de tal forma que mantém a amarração que existe hoje, não estamos propondo tirar direito de nada, mas deixamos uma flexibilidade. Se quiser aumentar a arrecadação para a Seguridade, vem ali e aumenta apenas o 4,63, aumenta ali, põe 8, tudo bem. Mas não precisa botar o 9 para 18 para poder pegar o 4% a mais para a Seguridade. Isso vale também para a parcela estadual e para a parcela municipal. Também os estados também gerenciam uma parcela dele e o município também. Então você olha para esse negócio aqui e fala, bom, que maravilha de confusão essa quantidade de alíquota. Mas isso aqui é praticamente transparente pela arrecadação unificada. O que vai se conhecer ali, ó, total, 25. Se quiser, pode distribuir. 13 dos estados, 9
para a União e 2 para o município. Enfim, mas não tem dificuldade nenhuma de mostrar qual é a alíquota que está sendo paga pelo consumidor final. Ele sabe, vai estar lá, 25. Isso aqui é um número tentativo, obviamente. Mas 25, 26, 27, 28. É um número único e a alíquota será única. Mas todo mundo que tiver interesse pode saber qual é a parcela de cada um. Bom, o doutor Eurico colocou com clareza, né? A questão jurídica é fundamental, vamos ter que passar por mudanças constitucional, legislação será em âmbito nacional, cobrança e fiscalização coordenada e uniformizada entre União, Estados e municípios, interpretação, consulta com os órgãos dos 3 fiscos, o contencioso, a nossa proposta é que tenha a primeira instância estadual, a segunda harmonizadora nacional e o contencioso jurídico, judicial, seja federal. Então, em linhas gerais, essa é a nossa proposição para o imposto sobre bens e serviços, que já está bem mais avançado do que as outras áreas que nós vamos continuar discutindo aqui com vocês. Não percam os próximos capítulos. Aqui a questão do simples, mas eu não vou tocar porque o tempo já está esgotando. O API tem 10 minutos para falar só de simples, ele aproveita e fala isso. Muito obrigado. $20 minutos, certinho, né?